Muito bem, hora certa 10h06, aqui na programação da Rádio São José, Rádio da Família. Vamos trazer uma mensagem do dia 16/2/2012 de Nossa Senhora, que ela fala: não há outro lugar como este. Constituir uma família nos dias de hoje é quase impossível, a serviço do Senhor. Ele, que é tão misericordioso, nada poderia vir a acontecer para machucar a sua presença dentro de um lar. Mas o diabo não perde nem um segundo, tão rápido ele age para destruir. Se fosse possível até esta obra, mas não terá poder. Aqui já está estabelecido definitivamente o lugar sagrado que Deus veio escolher. Não há outro lugar no mundo como este, por ser o ponto mais preferido dele. Jesus, meu Santo Filho, quis que seja preservada, onde nenhum mal pode vir atingir este chão sagrado. É como se fosse a Arca de Noé. Toda a terra foi coberta de água, mas a Arca de Noé resistiu a tudo. Assim será, meu filhinho Pedro II. Quem contigo estiver não precisa ter medo. Seguro está nas mãos de Deus, o nosso Criador. É Ele que determina a hora que vai se chegando. Este lugar é tão sagrado. Se toda a humanidade soubesse, correria para cá, como foi com aquele povo que não acreditava em Noé. Mas depois que veio o dilúvio, correram para se juntarem a ele, mas já era tarde. Assim vai ser com os que te abandonaram. Veja, meu filhinho Pedro II, como é a tua vida. Não existe um pai de família tão feliz como está sendo. O passeio que vocês fizeram foi uma pequenina amostra de como vai ser quando Jesus vier. Ele irá mostrar o lugar de vocês. Como é lindo, meu filhinho. Só aguarde que já está quase chegando a hora. Dali por diante, ninguém vai mais sofrer. Maria Imaculada Conceição. Essa mensagem do dia 16/2/2012. 16/2/2012. Não há outro lugar como este. Nossa Senhora está falando aí ao profeta Pedro II, o lugar. Que lugar que ela está falando, né? Qual lugar que ela está falando? Santuário de Deus Pai, a obra, a palavra viva de Deus, que é um lugar escolhido por Deus, né? E ela fala que nenhum mal atingirá este lugar. Por mais que o diabo, né, o inimigo, tenta querer destruir, jamais ele vai conseguir, porque é um lugar preferido de Deus. A obra, a palavra viva de Deus, o santuário de Deus Pai, né? Por que agrada tanto a Deus o santuário de Deus Pai? Porque ali tem um respeito máximo para com Jesus sacramentado, né? Ali sim tem um respeito para com Jesus sacramentado, tem um amor a Deus, né? As pessoas respeitam, não é lugares que às vezes, né, não tem respeito, mas aonde tem respeito para com Deus, para com Jesus, o inimigo ele não tem poder, né? Ele não pode estar no lugar onde tem respeito a Deus. E o santuário de Deus Pai, a obra pela Virgem de Deus, ela foi criada, né, para a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que Nossa Senhora fala aqui nessa mensagem, que é um lugar sagrado que Deus veio escolher, e não há outro lugar no mundo como este, por ser o ponto mais preferido dele. Olha aí. E ela ainda fala, né? É tão sagrado como se fosse a Arca de Noé. Toda a terra foi inundada de água, mas a Arca de Noé superou, né, o dilúvio, e quem estavam dentro da arca ficaram todos intactos. Então quem estiver na obra a palavra viva de Deus, junto ao profeta Pedro II, obedecendo às mensagens de Jesus, do livro A Palavra Viva de Deus também, estará dentro dessa arca, né? Nos tempos dos castigos, nos tempos das tribulações, do castigo que vier sobre a terra, esses serão poupados, como a família de Noé foi, né?
Eles entraram na arca na hora que veio o dilúvio, e o dilúvio destruiu tudo, mas eles se salvaram porque foram obedientes a Deus. Noé e sua família, né? E aqui nessa mensagem a senhora fala também dessa arca, né? Essa arca que é a palavra viva de Deus, né? A obra, a palavra viva de Deus. Já há mais de 50 anos, Jesus vem preparando o povo, alertando esse povo através do santo Papa e profeta Pedro II. Desde 1972, ele foi chamado para essa missão. Já há mais de 50 anos, e Nossa Senhora fala: se as pessoas soubessem o quanto aqui é agradável a Deus, todos correriam para cá. E é a mais certeza, né? Porque Taquaras é um lugar bonito, né? Um lugar especial. Como fala nas mensagens, né? O Pedro I, Deus escolheu ele à beira de uma praia, né? Um lugar especial, um lugar bonito. Agora Pedro II também a mesma coisa, né? E Nossa Senhora fala nessa mensagem, né? Muito importante aí o que ela fala com relação aí ao Santuário de Deus Pai, a obra Palavra Viva de Deus. Quem estiver obedecendo essas mensagens, quem estiver aí nessa arca de salvação, né? Que é a Palavra Viva de Deus, essas pessoas estarão seguras. Nossa Senhora garante, né? Essas pessoas estarão seguras como a família de Noé. Ela fala aqui nas mensagens, não só nessas mensagens aqui, mas tem outras também que Jesus fala, né? Aqueles que estiverem obedecendo em obediência a Deus, buscando, né, a servir a Deus, preparando a sua alma, essas pessoas serão poupadas no tempo do castigo. Serão os escolhidos. Isso mesmo. Porque no Santuário de Deus Pai, ali tem a Sagrada Face de Jesus, estampadas pelos anjos, né? E a Sagrada Face, ela foi analisada por um especialista, e ele disse que não foi pintada por mão humana aquelas tintas que tem lá na Sagrada Face. Porque a tinta, ela vem de dentro da madeira para fora. E Jesus fala na mensagem ali que enquanto eles estavam dormindo, os anjos foram lá, colocaram a Sagrada Face de Jesus. Está lá para quem quiser ver a Sagrada Face de Jesus. Também tem a palavra Deus, a assinatura de Deus através de um pé de árvore, um galho distorcido. Ao profeta Pedro II, Deus escreveu todas as mensagens através dele, usando a mão dele, e no final deu a sua assinatura. Para aqueles que lessem essas mensagens, não duvidasse, né? Por isso que ele deixou a assinatura. Para uma mensagem, para qualquer coisa que a gente vai fazer hoje em dia, você tem que deixar a sua assinatura para comprovar que aquilo é real, né? Que aquilo ali veio de uma mão segura, de uma mão, né, com autoridade. E as mensagens da palavra de Deus foi escritas por Deus através do profeta Pedro II, e no final ele deu a assinatura para quem ler essas mensagens não duvidar que foi o próprio Deus que escreveu. E a assinatura, ela foi, né, ali debaixo do pé de árvore. O profeta Pedro II estava ali. Do nada começou rodando a folhinha, e foi aparecendo as letras distorcidas. A palavra D não foi D minúsculo, foi D maiúsculo. E depois, né, ele juntou tudo, tá lá no santuário, lá para quem quiser ver, na capelinha lá, a assinatura de Deus, a assinatura do próprio Deus, através de um galho de árvore, né? A gente fica imaginando assim, quanta graça, né, que Deus nos dá aí através desses grandes sinais que tem no Santuário de Deus Pai, comprovando que é um lugar verídico, um lugar verdadeiro, para que as pessoas não venham desacreditar, né? São muitos sinais, muitas maravilhas, para que nenhum coração venha duvidar dessa obra, a Palavra Viva de Deus. Deu a sua assinatura a um homem, né, um pai de família, praticamente que não tinha tanto estudo, mas tinha a sabedoria do Espírito Santo, né? E também os grandes sinais do Santuário de Deus Pai que Deus nos dá nos tempos de hoje para nós é
o livro A Palavra Viva de Deus. Isso mesmo, o livro A Palavra Viva de Deus, com mais de 4.000 mensagens, para que nós possamos ler todos os dias e meditar sobre essas mensagens. Escrita, né, por Jesus através de Bento da Conceição Pedro II. Olha só, né? Uma pessoa que praticamente não tinha tanto estudo assim, né, para escrever, escreveu um livro com mais de 4.000 mensagens. É um dos maiores escritores do mundo, né? Que acho que no mundo não existe um analfabeto, praticamente não tem tanto estudo, escreveu um livro com mais de 4.000 mensagens. Mas Deus escolheu aqui em Santa Catarina ele para que viesse a escrever esse livro, né? Então as pessoas perguntam, mas como assim um homem que não tinha tanto estudo vai escrever um livro com mais de 4.000 mensagens? Pois é, escreveu através da ação do Espírito Santo. E a gente fica imaginando, não sei como é que as pessoas não conseguem, né, acreditar, sabendo que é um dos grandes sinais que Deus dá para todos nós nos tempos de hoje, ali no Santuário de Deus Pai, e o livro A Palavra Viva de Deus, né? Para a gente ver que realmente, né, tem a presença de Deus. São grandes sinais para esse final dos tempos que Deus está nos dando para todos nós. A Santa Missa na Igreja da Obediência de Deus Pai é celebrada como antigamente, como Jesus sempre pede, né, como a antiga. O padre celebra ali a Santa Missa virado da frente para o sacrário, com total respeito, né, para com Jesus sacramentado. As pessoas vão comportadamente com as suas vestes, né? Não tem negócio de chegar lá e ficar com conversinha dentro da igreja, barulho, falando da vida dos outros, fica aquele barulhão, não. É um silêncio total. Isso é sinal de obediência, né? E é isso. Por isso que tudo isso se agrada a Deus. Porque tem respeito, né? Porque as pessoas buscam se respeitar ali a casa de Deus, né? Um lugar sagrado. E isso cativa muito o coração de Deus, agrada muito a Jesus, agrada muito a Nossa Senhora. Deixa se fosse um lugar que não tivesse respeito, um lugar que as pessoas entrassem de todo jeito, que os sacerdotes dessa comunhão na mão, em pé, virado as costas para Jesus, né? Eu penso que não estaria hoje o santuário, né? Mas como é um lugar sagrado de respeito, que mantém o respeito, né? Hoje, Jesus, até nas mensagens ele fala que ele está ali 24 horas por dia, porque tem respeito a ele, né? Dia e noite ali. E onde é que tem um respeito, o próprio inimigo não tem poder. Ele pode até querer atrapalhar um pouco, né? Ele pode até querer atrapalhar um pouco, mas poder não. Por quê? Porque ali tem o máximo de respeito para com Jesus sacramentado. E por isso que muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem ver realmente a presença de Deus, né, naquele lugar sagrado. Porque muitas pessoas, elas são curiosas, né? Elas buscam enxergar com os olhos corporais. Já quer enxergar já com a curiosidade por detrás. Não busca enxergar com os olhos espirituais. Ler as mensagens com os olhos espirituais, buscar enxergar com os olhos espirituais. A pessoa que busca enxergar com os olhos espirituais, ele tem uma visão mais, vamos dizer assim, mais apropriada né, uma visão que a gente vê que realmente, né, é algo divino. Se a gente olha com olhos, né, que não sejam espirituais, mas com curiosidade, você vai encontrar muitos erros, muita dificuldade, né? Você não vai conseguir encontrar, né, do jeito que você pensa do que vai ser. Porque quando nós passamos a enxergar com um olhar totalmente diferente, né, a gente enxerga maravilhas, né? É muito divino isso. E por isso nós devemos pedir a Nossa Senhora que nos dê olhos espirituais para a gente ler as mensagens, para a gente, né, contemplar cada sinal de Deus na nossa vida.
Porque é isso, né? Por que muitas pessoas às vezes não acreditam? Por que muitas pessoas falam, mas eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, aquilo? É porque as pessoas não buscam enxergar com os olhos espirituais. As pessoas não querem, já querem enxergar, mas quer uma curiosidade sobre aquilo. Outras pessoas já querem, né, buscar a conhecer, mas quer saber isso, aquilo. É igual muitas pessoas dizem, mas as pessoas, né? Muitas pessoas às vezes falam, eu não gostei dessas mensagens, não gostei dessa obra por conta das pessoas. Porque as pessoas é isso, porque as pessoas é aquilo, porque fulano é isso. Então, essa pessoa, ela não veio para buscar agradar a Deus. Ela veio mais para querer saber o que os outros acham, o que os outros pensam, as atitudes dos outros. Porque quando a pessoa vem por Deus, para agradar a Deus, para buscar, né, em Deus, elas não vão enxergar os defeitos das pessoas, né? Elas não vão enxergar a ação das pessoas. Ela vai enxergar o quê? O que foi deixado, né? Vamos dizer assim, o profeta Pedro II, que foi um escolhido de Deus, né? Foi uma pessoa muito divina. Essa pessoa, ela vai querer inspirar nele, né? De querer saber o que ele passou, as dificuldades, a paciência que ele teve. Porque ele foi preparado para isso, né? Para estar na obra. Ele foi lavado por uma água que Jesus fala que foi ali o Espírito Santo, né? Tem uma história que conta sobre isso. Ele teve que passar por esse processo de purificação para que ele se tornasse uma pessoa santa, uma pessoa escolhida de Deus, um porta-voz de Deus. E é nele que nós devemos inspirar, né? Nos santos também, buscar vamos dizer assim, buscar a viver, né, o que eles deixaram pra gente na questão da paciência, da fidelidade, do amor a Deus, né? Porque foram escolhidos, eles foram preparados para isso. Agora tem muitas pessoas que dizem, não, eu não fui com a cara de cicrano, porque cicrano é isso, porque cicrano é aquilo, e por isso eu estou afastando, por isso eu estou abandonando, né? Mas onde é que está Deus nesse lugar? Quer dizer, onde é que fica Deus, né? Onde é que fica os exemplos dos santos? Porque a pessoa, quando ela busca entender o que os santos passaram, elas não vão pelas pessoas. Porque nós somos falhos, né? Nós temos nossos defeitos, nossas dificuldades. Temos que inspirar neles, em Deus, Nossa Senhora, os santos, os anjos, para que nós possamos viver na graça de Deus. Porque senão a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? E é isso, que nós possamos cada vez mais meditar e colocar dentro do nosso coração e ver que a obra, a palavra viva de Deus é como uma arca de salvação, né? Como uma barca. Quem entrar nessa, igual a música, né? Quem estiver nessa barca se salvará. E muitas das vezes nessa barca está chamando as pessoas, como no tempo de Noé, mas muitas pessoas infelizmente estão desprezando essa arca de salvação, né? Muitas pessoas estão desprezando e vai acontecer como aconteceu no tempo de Noé. Muitos na hora H vai querer, né, pegar essa arca, querer subir, querer entrar nessa arca e não vai ter mais como, porque já será tarde demais. 10h24, a programação da Rádio São José.